Unidade 12. Argumentar, negociar propostas. Ouça e leia o texto. Texto A. Fazer planos. Marina. Estamos quase a meio de julho e ainda não decidimos onde é que vamos nas férias. Nuno. Eu já disse que preferia ir para o Algarve. Leonor. Oh, Nuno, mas assim fazemos sempre o mesmo. Quer dizer, não fazemos nada. É só praia de dia e discotecas à noite. Nuno. E achas mal, é? Leonor. Não é isso. Não podemos fazer só o que tu queres. Eu só acho que poderíamos pensar em coisas mais estimulantes e simultaneamente divertidas, percebes? Daniel, eu tenho uma proposta que vai agradar a todos. Marina, qual é a tua sugestão? Daniel, em agosto temos imensos festivais de música. A Leonor adora ir ao Festival Sudoeste, não é? Escolhíamos os dias mais interessantes e, como o festival é na costa alentejana, o Nuno pode ir para a praia. Nuno, não é má ideia. Mas e depois? Daniel, podíamos depois ir até São Pedro do Sul, no centro do país, e íamos ao Festival das Danças Tradicionais de todo o mundo. Marina, acho a ideia giríssima. Leonor, e no fim do mês, se todos concordam, podemos ir ver uma das feiras medievais. Nuno, então e não podíamos antes ir ao Festival do Caracol? Também deve ser giro. Leonor, podemos pensar na tua sugestão. 2. Responda às perguntas. A. Porque é que a Leonor não queria ir para o Algarve? A Leonor não queria ir para o Algarve porque achava que faziam sempre o mesmo nas férias. Passavam o dia na praia e a noite nas discotecas. Ela preferia fazer atividades diferentes e mais estimulantes. B. Qual é a sugestão do Daniel? O Daniel sugere que passem alguns dias no Festival Sudoeste, para que a Leonor possa assistir aos concertos e o Nuno possa ir à praia. Depois, propõe que visitem São Pedro do Sul para participar no Festival das Danças Tradicionais de todo o mundo. C. O que é que a Marina pensa da sugestão do Daniel? A Marina gosta muito da sugestão do Daniel e diz que acha a ideia giríssima. D. Qual é a proposta da Leonor? A Leonor propõe que no fim do mês todos visitem uma das feiras medievais, desde que todos estejam de acordo. 3. Faça um diálogo semelhante com outros colegas. Use as expressões do quadro para propor, aceitar, recusar e negociar sugestões e propostas. Expressões úteis. Fazer uma proposta. Eu preferia, acho que poderíamos, podíamos, tenho uma proposta, se todos concordam, podíamos, fazer uma contraproposta e não podíamos antes, podemos pensar na tua sugestão, qual é a tua sugestão? Argumentar. Assim fazemos sempre o mesmo, não podemos fazer só o que tu queres. Não é má ideia, mas acho a ideia gira. Acho a ideia péssima. Acho a ideia interessante. Exemplo 1. Organizar uma festa de aniversário. Rita, o meu aniversário está quase a chegar. Temos de decidir o que vamos fazer. Miguel, eu preferia fazer uma festa em casa. Sara, não é má ideia, mas assim fazemos sempre o mesmo. João, tenho uma proposta. Podíamos fazer um piquenique no parque. Rita, acho a ideia muito interessante. Miguel, e se chover? João, nesse caso, fazemos a festa em casa. Sara, podemos pensar na tua sugestão. Rita, então ficamos com esse plano. Exemplo 2. Planear um fim de semana. Ana, o que é que vamos fazer este fim de semana? Pedro, eu preferia ir à praia. Marta, não podemos fazer só o que tu queres. Luís, tenho uma proposta. Podíamos visitar uma cidade histórica. Pedro, não é má ideia, mas também gostava de descansar. Ana, e não podíamos passar a manhã a passear e a tarde na praia? Todos. Boa ideia. Exemplo 3. Visitar uma cidade. Carlos, qual é a vossa sugestão para a próxima viagem? Sofia, eu preferia visitar o Porto. Bruno, acho a ideia gira. Inês, tenho uma proposta. Podíamos visitar também Guimarães. Carlos, não é má ideia, mas talvez não tenhamos tempo. Sofia, podemos pensar na tua sugestão e decidir mais tarde. Exemplo 4. Jantar em casa ou no restaurante. Paula, onde vamos jantar? Ricardo, eu preferia ir a um restaurante português. Marta, não podemos fazer só o que tu queres. João, tenho uma proposta. Podíamos cozinhar todos juntos em casa. Paula, acho a ideia muito gira. Ricardo, e não podíamos pedir comida e comer em casa? Marta, também é uma boa sugestão. Exemplo 5. Escolher o tipo de jantar. Luís, que tipo de jantar vamos fazer? Sara, eu preferia um jantar italiano. Joana, acho a ideia interessante, mas já comemos comida italiana muitas vezes. Miguel, tenho uma proposta. Podíamos fazer um jantar português. Sara, não é má ideia. Luís, e não podíamos fazer um jantar indiano? Joana, podemos pensar na tua sugestão e depois decidimos todos juntos. Verbos mais preposições. Agradecer a, expressar gratidão a alguém por alguma coisa. Agradeci ao professor a ajuda que me deu.
Agradecia ao professor a ajuda. Temos de agradecer à Maria o convite. O João agradeceu aos amigos o apoio. Responderá? Dar uma resposta a alguém ou a alguma coisa. Ela respondeu ao e-mail logo de manhã. Ela respondeu ao professor. Ainda não respondia ao e-mail. Os alunos responderam às perguntas. Cheirará? Ter o aroma ou o odor de alguma coisa. Esta sopa cheira a alho e a coentros. A cozinha cheira a pão acabado de fazer. Esta flor cheira a rosas. A roupa cheira a perfume. Fugir de. Afastar-se de alguém ou de alguma coisa para escapar. O gato fugiu do cão. Ela fugiu dos problemas. Não fujas de mim. Esquecer-se de. Não se lembrar de fazer alguma coisa ou de alguém. Esqueci-me de fechar a porta. Esqueci-me das chaves. Não te esqueças do aniversário da Ana. Eles esqueceram-se de fechar a porta. Lembrar-se de. Recordar alguém, alguma coisa ou um acontecimento. Lembro-me muito bem do primeiro dia de aulas. Lembro-me da minha infância. Ela lembra-se do nome de todos. Nós lembramo-nos das férias em Portugal. Sonhar com, ter sonhos durante o sono ou desejar muito alguma coisa. Ela sonha com uma viagem ao Japão. Ela sonha com uma casa perto do mar. Eles sonham com um futuro melhor. Preocupar-se com, sentir preocupação em relação a alguém ou a alguma coisa. Os pais preocupam-se com a saúde dos filhos. Ela preocupa-se com a saúde. Eu preocupo-me com o futuro. Zangar-se com, ficar irritado ou aborrecido com alguém. O diretor zangou-se com os funcionários por causa do atraso. O professor zangou-se com os alunos. Ela zangou-se com o irmão. Não te zangues com ele. Esperar por, aguardar a chegada de alguém ou de alguma coisa. Espero por ti à entrada do cinema. Espero por ti à entrada. Eles esperam pelo autocarro. Ela esperou pela amiga durante meia hora. Apaixonar-se por, começar a sentir amor por alguém. Ele apaixonou-se por uma colega da universidade. O João apaixonou-se pela Ana. Ela apaixonou-se por um colega. Eles apaixonaram-se pela cidade de Lisboa. Interessar-se por, demonstrar interesse ou curiosidade por alguma coisa. Ela interessa-se por fotografia e por arte. Interesso-me por fotografia. Ela interessa-se por história. Os alunos interessam-se por ciência. Entrar por, entrar através de um determinado local. Os bombeiros entraram pela porta das traseiras. O ladrão entrou pela janela. Os convidados entraram pela porta principal. O gato entrou pela varanda. 4. Completa as frases com os verbos e as preposições. A. João, não te esqueças de agradecer à tia o livro que ela te deu. B. Maria, já respondeste ao anúncio desta manhã? C. Este sabonete cheira a rosas. 5. Completa as frases com os verbos e as preposições. A. Ele teve tanto medo que fugiu do touro. B. Ele nunca se esquece do meu aniversário. Dá-me sempre um presente. C. A avó tem boa memória. Lembra-se de tudo. 6. Completa as frases com os verbos e as preposições. A. Ele sonha com um futuro brilhante. B. Eles nunca se preocupam com o filho. Ele porta-se tão bem. C. Não te preocupes com o dinheiro. Eu empresto-te o que tu precisas. 7. Completa as frases com os verbos e as preposições. A. Não entres por essa porta que está avariada. B. Ela nunca se interessou por música. Prefere ler. C. O Paulo apaixonou-se pela Raquel. Vão casar em breve. D. Ele chega sempre atrasado, por isso não esperes por ele. Verbos. Apanhar. O verbo apanhar tem vários significados, dependendo do contexto. Significados. Agarrar alguma coisa com as mãos. Caçar um animal. Pescar. Contrair uma doença. Colher fruta ou flores. Surpreender alguém. Utilizar um meio de transporte. Exemplos. O guarda-redes apanhou a bola. Ontem apanhei um peixe enorme. Os miúdos foram apanhar flores ao campo. Ela apanhou uma gripe no inverno. Nós apanhamos o comboio das 8. A polícia apanhou o ladrão. Vou apanhar um táxi para o aeroporto. Agarrar. O verbo agarrar significa prender ou segurar com força. Também pode significar prender a atenção de alguém. Significados: prender ou segurar com força. Agarrar uma oportunidade. Prender a atenção ou o interesse. Exemplos: o cão agarrou o ladrão pelas calças. Agarra-te ao corrimão para não caíres. Ela agarrou o filho pela mão. O livro agarrou a minha atenção desde a primeira página. Temos de agarrar esta oportunidade. Pegar. O verbo pegar significa segurar ou tocar em alguma coisa. Significados: segurar, tocar ou levantar um objeto. Exemplos: pega neste saco, por favor. Não pegues no telemóvel enquanto conduzes. Ela pegou no livro e começou a ler. O bebê já consegue pegar na colher. Pegar-se. O verbo pegar-se tem dois significados principais. Significados: ser contagioso
discutir ou envolver-se numa briga. Exemplos: essa doença pega-se facilmente. A gripe pega-se pelo contacto entre pessoas. Os dois irmãos pegaram-se por causa de um brinquedo. Eles pegaram-se durante a reunião. Tomar. O verbo tomar também possui vários significados. Segurar ao colo uma criança, conquistar ou ocupar, beber, receber, banhar-se. Exemplos: a mãe tomou o bebê ao colo, o exército tomou a cidade, vou tomar um café. Ela tomou o pequeno almoço muito cedo, o doente tomou o medicamento. Eles tomaram um banho antes de sair. O presidente tomou uma decisão importante. 8. Complete com os verbos adequados: apanhar, agarrar, pegar, tomar. A. Ontem o Ivo foi pescar. Apanhou um peixe enorme e, quando tentava tirá-lo do anzol, o peixe escorregou e caiu outra vez na água. B. O Ivo tentou agarrar o peixe com força, mas o animal tentava escapar-se. C. Finalmente conseguiu apanhar o peixe e pegar nele com firmeza e meteu-o no cesto. D. À hora do almoço, fez uma fogueira, pegou no peixe e grelhou-o. I. À tarde tomou banho no rio e depois foi para casa. 9. Complete com as preposições adequadas. A Josefina esperou toda a vida por uma grande paixão. Um dia conheceu o Hipólito, interessou-se logo por ele e apaixonaram-se um pelo outro perdidamente. A Josefina sonhava com uma vida a dois e desejava ser feliz para sempre. O Hipólito preocupava-se com as contas para pagar, porque a Josefina só queria morar num palácio. Zangaram-se um com o outro e esqueceram-se das juras de amor. O Hipólito fugiu da Josefina e foi para o Brasil sozinho. A Josefina diz que já nem se lembra de tal rapaz. E assim acaba esta história de amor e eles não foram felizes para sempre. 10. Complete com as formas verbais adequadas. Eva, Rita, estou a pensar em fazer um jantar aqui em casa na sexta-feira à noite. O que achas? Rita, pode ser, mas não vais cozinhar tudo sozinha. Podemos pedir para os outros trazerem alguma coisa. Eva, eu gosto de cozinhar, não me importo. Rita, pois é, mas assim ficas sempre cansada e depois ninguém te atura. Eva, então o que é que sugeres? Rita, olha, vou pedir às meninas para trazerem as sobremesas e aos rapazes para fazerem as saladas. Nós grelhamos as carnes e os camarões. Eva, não tinha pensado nisso, mas é boa ideia. Rita, não te esqueças de que ainda tens de fazer a lista das bebidas. Oralidade. Então diga lá. Ouça e leia o texto e responda às perguntas. Texto B. O Café Martinho da Arcada, em Lisboa. Fez em janeiro de 2007 225 anos de existência. É um dos cafés mais antigos do país. Café com História guarda a memória de Fernando Pessoa, o maior poeta português do século XX, que por lá passou muitas horas a escrever a sua obra. A mesa onde habitualmente Fernando Pessoa se sentava foi mantida no mesmo lugar e é olhada com veneração, tanto por portugueses como por estrangeiros. Diz-se que foi no Martinho da Arcada que Fernando Pessoa bebeu a sua última bica antes de ser levado para o hospital, onde morreria pouco tempo depois. É o último café lisboeta que ainda mantém a antiga tradição das tertúlias. Responda às perguntas. A. No seu país existe a tradição dos cafés como local de encontro para conversar. No meu país, existem cafés onde as pessoas se encontram para conversar, trabalhar ou passar tempo com os amigos. No entanto, a tradição das tertúlias não é tão comum como em Portugal. B. No seu país existem lugares públicos onde os artistas, intelectuais ou políticos gostam de debater ou apresentar as suas ideias. Tertúlias? Sim. Existem centros culturais, bibliotecas, universidades e algumas livrarias onde são organizados debates, palestras e apresentações de livros. Estes locais permitem a troca de ideias entre artistas, escritores, professores e estudantes. C. Conhece algum café com tradição em Portugal? Pode descrever o ambiente? Sim. Conheço o Café Martinho da Arcada, em Lisboa, e o Café Majestic, no Porto. São locais históricos com uma decoração elegante e um ambiente tranquilo. Muitas pessoas visitam estes cafés para apreciar a arquitetura, beber um café e conhecer um pouco da história e da cultura portuguesas. D. Fale da sua cidade, apresente um lugar especial ou monumento. Fale de um festival, de uma feira ou de uma tradição. Como gostaria de dar a conhecer a sua cidade a um estrangeiro? A minha cidade tem vários lugares interessantes para visitar. Há parques, museus e edifícios históricos que mostram a cultura e a história da região. Também existem festivais e feiras tradicionais ao longo do ano, onde é possível experimentar a gastronomia local e assistir a espetáculos de música e dança. Se recebesse um estrangeiro,
levá-lo-ia a conhecer os principais monumentos, os mercados tradicionais e os melhores restaurantes da cidade para que pudesse descobrir a cultura local. Debates. Tema 1. As nossas cidades estão a mudar. Cada vez mais vemos pessoas de nacionalidades diferentes, ouvimos línguas diferentes e somos confrontados com costumes e hábitos diferentes. A imigração é um facto com o qual temos de conviver. Argumentos a favor: ajuda a reduzir o déficit, porque os imigrantes pagam impostos. Aumenta a poupança, aumenta a natalidade. Argumentos contra: pode aumentar alguns problemas sociais. Pode dificultar a integração quando não existem políticas adequadas. Algumas pessoas consideram que pode contribuir para o aumento da criminalidade, embora isso dependa de muitos fatores e não da imigração por si só. Opinião: na minha opinião, a imigração pode trazer muitos benefícios para um país quando existe uma boa integração. Os imigrantes contribuem para a economia, ocupam postos de trabalho importantes e enriquecem a sociedade com novas culturas e conhecimentos. No entanto, é necessário investir na aprendizagem da língua, na educação e na integração social para evitar conflitos e promover a convivência entre todos. Tema 2. O que pensa da imigração escolhida, que alguns políticos defendem? Quer dizer, só tem direito a imigrar a pessoa que cumpre determinados requisitos, por exemplo, em relação à profissão de que o país necessita naquele momento e apenas durante o tempo em que esse país precisa desse trabalhador. Depois de terminado o contrato, o imigrante não pode permanecer no país de acolhimento. Acha que a imigração escolhida pode aumentar a pobreza nos países de origem? É possível. Se muitos profissionais qualificados saírem do seu país, esse país pode perder trabalhadores importantes, como médicos, engenheiros ou professores. Este fenómeno é conhecido como fuga de cérebros e pode dificultar o desenvolvimento económico dos países de origem. Ou concorda com a imigração escolhida? Penso que este sistema pode ajudar a responder às necessidades do mercado de trabalho e facilitar a gestão da imigração. No entanto, também deve respeitar os direitos humanos e oferecer oportunidades justas às pessoas que desejam construir uma nova vida. Um bom equilíbrio entre as necessidades do país de acolhimento e o respeito pelos imigrantes é essencial para que todos possam beneficiar. Texto C. Leia o texto. Mãe: Joana, já respondeste à tua avó? Joana: sim, mãe, escrevi-lhe ontem, mãe. E agradeceste ao avô o dinheiro que te mandou pelos anos. Joana: telefonei-lhe na segunda-feira. Não se preocupe com isso, mãe. Está bem. Tu nunca te esqueces de nada, não é? Joana: a mãe é que às vezes não se lembra de nada. Eu tenho boa memória. Mãe: pois, espera pela minha idade. Depois verás. Vocabulário: pelos anos, como presente de aniversário. O meu avô deu-me dinheiro pelos anos. Agradecer: mostrar gratidão por algo recebido. A Joana agradeceu ao avô o dinheiro. Esquecer-se de: não se lembrar de alguma coisa. Nunca me esqueço dos aniversários da minha família. Lembrar-se de: recordar alguma coisa. Lembre-me sempre da minha infância. Boa memória, capacidade de recordar facilmente. A Joana tem boa memória. Esperar pela minha idade. Expressão usada para dizer que, quando a outra pessoa for mais velha, compreenderá melhor a situação. Quando tiveres a minha idade, vais perceber. Texto D. Leia o texto. De acordo com os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, o Distrito de Lisboa é o preferido pelos estrangeiros que moram em Portugal. Calcula-se que há 139 mil estrangeiros vindos de todo o mundo. À frente estão os cabo-verdianos, logo seguidos pelos imigrantes angolanos. A Espanha está em quinto lugar, o Reino Unido em sétimo e a Alemanha em décimo. Lisboa vive um fenómeno de multiculturalismo nunca antes observado em Portugal. Os portugueses, que sempre apreciaram a comida nacional, vêm-se agora confrontados com restaurantes de muitas partes do mundo. O pequeno comércio, que já estava com grandes dificuldades por causa das grandes superfícies comerciais, foi ultrapassado pelas lojas dos comerciantes chineses, que vendem tudo a preços muito baixos. Os lisboetas estão a desaparecer do centro da cidade e outras culturas estão a dar à capital uma nova cara. Compreensão do texto. Assinale verdadeiro ou falso. A. Há 39 mil estrangeiros em Lisboa. Falso. Correção. Há 139 mil estrangeiros. B. O maior número de imigrantes vem de Cabo Verde. Verdadeiro. C. Há mais imigrantes alemães do que espanhóis. Falso. Correção. A Espanha está em quinto lugar e a Alemanha em décimo. D. As lojas chinesas substituíram as pequenas lojas portuguesas. Verdadeiro. I. Os habitantes de Lisboa estão a ser substituídos por habitantes estrangeiros. Verdadeiro. F.
Há uma grande variedade cultural em Lisboa. Verdadeiro. Vocabulário, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, CEF. Organismo responsável pelos assuntos relacionados com estrangeiros e imigração. O CEF tratava da documentação dos estrangeiros. Distrito, Divisão Administrativa de Portugal. Lisboa é um dos distritos de Portugal. Estrangeiro, pessoa que nasceu noutro país. Muitos estrangeiros vivem em Lisboa. Calcular-se fazer uma estimativa. Calcula-se que milhares de turistas visitam Portugal todos os anos. Multiculturalismo, convivência de várias culturas no mesmo lugar. Lisboa é uma cidade com muito multiculturalismo. Confrontar-se com, encontrar ou enfrentar algo diferente. Os portugueses confrontam-se com novas culturas. Pequeno comércio, pequenas lojas e negócios locais. O pequeno comércio enfrenta muita concorrência. Grandes superfícies comerciais, grandes centros comerciais e hipermercados. Muitas pessoas fazem compras nas grandes superfícies comerciais. Ultrapassar, superar ou substituir. As lojas chinesas ultrapassaram muitas lojas tradicionais. Comerciante, pessoa que vende produtos. O comerciante abriu uma nova loja, a preços muito baixos, por valores reduzidos. Esta loja vende roupa a preços muito baixos. Lisboeta, pessoa natural ou residente em Lisboa. Os lisboetas conhecem bem a cidade. Dar uma nova cara, transformar ou mudar o aspecto de algo. As novas culturas estão a dar uma nova cara à cidade. Vocabulário: manter, conservar algo no mesmo estado, não deixar mudar. É importante manter a calma durante o exame. Pescar, apanhar peixes com cana, rede ou outro instrumento. O meu avô gosta de pescar ao fim de semana. Escorregar, deslizar por falta de aderência. Ela escorregou porque o chão estava molhado. Cair, perder o equilíbrio e ir ao chão. O menino caiu da bicicleta. Escapar-se, fugir, conseguir libertar-se. O peixe conseguiu escapar-se do anzol. Interessar-se por, sentir interesse por alguém ou alguma coisa. Ela interessa-se por fotografia, apaixonar-se por, começar a sentir um amor profundo por alguém. O João apaixonou-se pela Ana, zangar-se com, ficar irritado ou aborrecido com alguém. O professor zangou-se com os alunos. Ser confrontado com, deparar-se com uma situação, problema ou realidade. Os turistas foram confrontados com costumes diferentes. A existência, o facto de existir. Vida. Todos têm direito a uma existência digna. A veneração, grande respeito e admiração. Os visitantes olham para aquela mesa com veneração. A tertúlia, encontro de pessoas para conversar e trocar ideias sobre cultura, literatura, política ou outros temas. Todas as semanas há uma tertúlia naquele café. O anzol, peça metálica curva usada na pesca para prender o peixe. O peixe ficou preso no anzol. O cesto, recipiente geralmente de vime, plástico ou outro material, usado para transportar ou guardar objetos. Ela colocou a fruta no cesto.